dando para mim? Não sei. Acho que não. Oi, gente, boa noite. Então, a gente vai dar início a mais uma atividade do nosso evento. Então, obrigada pela presença de todos. Sejam todos bem-vindos à segunda atividade do nosso evento intitulado Cidadania em Foco, Diálogo sobre Educação Popular e Trabalho com Pessoas em Situação de Rua. A nossa atividade de hoje tem como tema Perspectivas e Desafios para a Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a Maria Júlia, sou do terceiro ano de Relações Internacionais e eu sou membro do GAPAF desde o semestre passado. Hoje eu sou uma das mediadoras aqui da mesa e é um prazer receber todos vocês e espero que vocês também possam aproveitar nosso evento. Primeiramente, eu vou apresentar o Alex, nosso convidado. Ele é natural de Franca e há alguns anos ele fez o EJA presencial durante cerca de 1 ano e meio, que foi período referente ao ensino médio. E atualmente ele é aluno do cursinho popular daqui da Unesp. Ele também fez o curso técnico em eletrotécnica depois de ter concluído o EJA. Bom, agora eu passo a palavra para o Moacir, que ele vai se apresentar e também vai apresentar a nossa convidada de hoje. Boa noite a todos, meu nome é Moacir, eu sou membro da JUP desde 2019, hoje eu já sou formado no Direito da Unesp, e desde quando eu entrei na JUP em 2019, a gente já trabalhava especificamente com população em situação de rua, a gente já estudava e já fazia atividades no Centro Pop, aqui de Franca, e eu queria falar um pouquinho sobre a importância do evento ser feito pela JUP junto com o GAPAF, porque durante esses anos que eu tenho estudado população em situação de rua, eu me deparei com um vídeo de uma entrevista de uma mulher idosa em situação de rua que mexeu muito comigo e vira e mexe eu volto a ver esse vídeo, eu acho que esse vídeo fortalece muito, dá muita vontade de continuar na luta e me aproxima de novo da realidade, às vezes quando eu acho que eu fico um pouco desconectado. É um vídeo que chama Leonora, uma lutadora na rua. É um vídeo da Rede Rua, para quem não conhece, Rede Rua é um canal do YouTube, é um canal de mídia, que eles trabalham especificamente com pessoas em situação de rua e é um canal fantástico. E nesse vídeo, é uma entrevista com a Leonora, ela é uma senhora negra idosa que está na rua lá em São Paulo. E ela começa o vídeo falando, eu não quero morrer na rua. Ela fala, eu não quero fazer parte da estatística, e ela fala um pouco, é um vídeo de 4 minutos de como é a situação dela. E ela é uma mulher negra, idosa, em determinado trecho do vídeo ela fala, eu trabalhei 20 anos em casa de família e meu patrão não me registrou. Eu não preciso que ninguém fale para mim que eu fui uma escrava, eu sei que eu fui uma semi-escrava. Ela fala isso, ela fala, eu sou uma negra retirada de favela, estou aqui, varri a rua da 14 bis por anos, Haddad, me ajuda, estou aqui. Então, esse vídeo reflete um pouco sobre como trabalhar com população em situação de rua e estar na rua também é uma coisa complexa. Não adianta a gente trabalhar com população em situação de rua e achar que a gente vai falar só sobre habitação. Se a gente vai falar com população em situação de rua, a gente tem que abordar raça, a gente tem que abordar trabalho, a gente tem que abordar vínculos familiares, a gente tem que abordar abuso de álcool e drogas, a gente tem que abordar, e agora 2 dos temas que vão ser alguns dos mais tocados, são os mais tocados aqui no nosso evento, que é assistência e educação. E esse eu acho que é um ponto importante aqui no evento também. Então, quando a gente fala da importância da interdisciplinariedade, intersectoralidade na abordagem com população em situação de rua, a gente cai justamente no trabalho do GAPAF e da JUP, porque a JUP significa Assistência Jurídica Popular. E apesar da gente ter jurídico no nome, Assessoria Jurídica Popular, desculpa, a gente também trabalha com uma abordagem não necessariamente jurídica, mas também de conscientização de direitos, conscientização de política pública, não só artigo de lei, artigo de Constituição, tanto que a gente tem membros no grupo de todos os cursos. Eu acho que até hoje na JUP só não passaram pessoas de relações internacionais, mas todos os anos a gente não tem gente só do direito, tem gente do serviço social, da história, e a mesma coisa acontece com o GAPAF, que é um grupo de alfabetização, como diz o nome, e o único curso da Unesp Franca, que é um curso de licenciatura, é o curso de história, e ao mesmo tempo o GAPAF tem membros dos 4 cursos.
Então, eu acho que os dois cursos, os dois grupos, eles refletem bastante a maneira como eu acho que eu acredito que deve ser feito o trabalho, e a gente tentou também fazer esse evento justamente com essa abordagem. Então, eu acho que esse é um ponto alto do evento, e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo. Agora eu vou apresentar a professora Catiele. Ela é diretora da PEI, Escola Estadual Professor Michel Haber, no bairro Paulistano, desde 2018. Ela também é integrante do Comitê de Igualdade Racial de Franca e ela atua nas causas de divulgação da cultura afro-brasileira. Então, eu acho que é o Alex que vai começar a fala. Pode ser. Então, a palavra é sua, Alex. Bom, meu nome é Alex, né? Eu dei início aos estudos do EJA. Tá dando pra ouvir, gente? Tá? Depende, mais ou menos, eles falam. É que às vezes os microfones não funcionam, mas ele tá, acho que tá funcionando sim, Alex. Desculpa. Então, meu nome é Alex, atualmente estou fazendo o cursinho, né, preparatório, um programa muito bom, né? Que chegou até a mim há algum tempo, porque às vezes a gente não tem tanto esse conhecimento, né, do trabalho que é feito aqui, né, e tal. O EJA também, faz alguns anos atrás, eu dei início lá no Champanhar, né, na escola Champanhar, fazia presencial, e foi muito bom para mim, assim. Eu só tenho gratidão pelo EJA, porque vinha trabalhando sempre com um bom francano, né? Trabalhando com calçado, queria estar mudando de área. Não por não gostar do calçado, né? Mas por ter interesse em outras áreas, mais na área de indústria. E durante um ano eu fiz o EJA, foi muito bom também, os professores, a dedicação, as dúvidas, essas questões nos gerais. Né? Depois fiquei lá na Industrial, né? No Centro Paulo Souza, curso técnico de eletrotécnica, e também, na época, alguns amigos não acreditavam que eu seria bom, né, assim, tá fazendo ele, besteira, pra quê e tal, tem sempre isso, né. E foi bom, passei em 23º, naquela época era muito bem concorrido, né, uns 5 anos atrás que eu fiz o EJA, né, e foi uma surpresa também pra mim, porque assim, né, falei, será que já vou passar assim para ser de carro e tal? E é isso. E atualmente também está sabendo desses programas sociais que a professora Mariana, do cursinho de redação, chegou até nós também, a mim e os outros amigos também que têm interesse em fazer. E estou aqui, de estar dando a reciclada, né? E com interesse de passar no vestibular agora, mais para frente aí. E é isso. Você sabe o curso? Assim, eu estou em dúvida, de falar a verdade. Essa é a grande questão da maioria das pessoas que estão cursando lá, né? Mas, assim, durante a semana, durante os dias, esses dias, eu sempre estão falando com nós, professores, né, eu falo, eles vêm estar conversando com a gente, tem uma roda de conversa, isso é muito bom, tira as dúvidas, esclarece, mas eu vou mais paralisado, porque meio que já vem de família e tal, e deve ser isso, não nessa aqui em Lorena, ou em solteiro, alguma das duas. Mas para de exato. Muito bom, parabéns. Muito obrigado. Sou eu? Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Nossa, vocês me ouvem bem? Sim. Prazer estar aqui com vocês. Para um bate-papo, na verdade, né? Eu acho que a minha principal contribuição nessa noite vai ser relatar para vocês a experiência que eu tenho enquanto gestora na escola na qual eu sou gestora desde 2018. Meu nome é Catiele, eu sou mais conhecida como Cati, e atualmente eu sou gestora da Escola Michel Haber, localizada aqui no bairro Paulistano, Zona Leste, que é a periferia da periferia.
Então, eu venho compartilhar com vocês um pouco da realidade, o que é transformar vidas através da educação. E tendo como ferramenta o esporte, a arte e a cultura. E principalmente também a implementação da Lei 10.639. Para quem não tem conhecimento, é a lei que traz sobre a obrigatoriedade do ensino e a disseminação da cultura afro-brasileira na escola. Então, o que eu trago para vocês é que é possível. É que através de muito trabalho, de muito acreditar, nós podemos sim fazer a diferença. Hoje, a nossa escola, ela consegue projetar, a imagem está aí. Eu falo que eu consigo resumir a nossa escola através dessas imagens. Hoje, qualquer ser humano que entre no ambiente Michel Haber, ele se encontra. Ele se reconhece e ele se identifica. E isso é um dos grandes poderes do que faz do nosso ambiente um local mágico. Na porta da nossa escola, existem 3 frases. A primeira é a escola de todos nós. A segunda, você não está sozinho. E a terceira, sim, nós podemos. E através dessa fachada que vocês conseguem ver, nós temos 4 rostos que traz as mais diversas etnias e identidades culturais. Então, através da fachada, nós já demonstramos para a comunidade a questão do empoderamento. Porque quando eu digo sim, nós podemos, eu trago a ideia da positividade, o nós de equipe e o podemos de empoderamento. E isso, para uma comunidade periférica, isso faz muita diferença. Porque ao lidar com pessoas que estão na periferia, você encontra um alto índice de baixa estima, de não reconhecimento cultural e identidade. Então, desde 2018, a minha primeira ação enquanto gestora foi trazer para a nossa instituição e para a nossa comunidade essas 3 questões: identidade, autoestima e empoderamento. E hoje a nossa escola, ela trabalha grandemente com a implementação da arte. Os nossos alunos, eles produzem as mais diversas artes, né? Através da pintura, do canto, da dança, da poesia, da arte de rua. E temos também um grande incentivo ao esporte. Desde 2021, nós nos tornamos TEI, que é uma escola de programa de ensino integral. O aluno chega às 7 horas e sai às 4 da tarde. A escola, ela investe, além da parte básica do currículo, nós temos as atividades diversificadas. Então, hoje eu vejo que o diferencial da nossa comunidade é investir na formação integral do ser humano. A gente usa muito o termo de educação interdimensional. É quando você consegue ver o ser humano para além, né? Explorar todas as habilidades. Os 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a conhecer e aprender a conviver, são bases também do que a gente faz na escola hoje. E nós estamos, assim, de portas abertas para divulgar esse trabalho. Nós temos recebido muitos estagiários daqui para estarem conosco, interagindo e somando. E o que a gente mais prega hoje é esse potencial de fazermos a diferença. A arte na periferia, ela é muito importante. Tanto que nós temos um grande projeto chamado Projeto Afrodescendentes, e o grande tema dele é a arte produzida na periferia. O que a periferia produz? Porque o que eu digo para vocês, até pouco tempo, os nossos alunos não sabiam que podiam ter acesso a esse espaço, né? Os alunos não sabiam que podiam acessar aqui através de eventos, através de curso de extensão. E quando você traz essa ampliação para a periferia, isso é muito grandioso. Então, assim, a minha grande luta, a minha grande ferramenta hoje, junto ao meu corpo docente, é trazer essa implementação, esse acreditar de promover uma educação diferenciada,
É claro que a gente esbarra em muitas questões que são impostas pelo governo, mas a gente tem que, com muito jogo de cintura, trazer essa promoção de uma educação diferenciada, onde a gente consiga investir nos talentos e nas habilidades da juventude. E um dos grandes temas da escola é a questão do projeto de vida. Junto com a autoestima, a identidade e empoderamento, nós precisamos fazer com que o adolescente tenha sonhos. O adolescente e qualquer outro ser humano. São sonhos que nos movem. O projeto de vida, ele todo o tempo, ele tem que ser vivido, ele tem que ser instigado, ele tem que ser estimulado para que, assim, os alunos continuem instigando o seu futuro. Então, assim, dentro do programa, além do projeto de vida, nós temos outras situações que fazem com que a gente consiga, dentro dessas 9 horas de contato diário com o jovem, promover uma educação diferente. É fácil? Não. Os desafios são inúmeros. Quando você tem uma escola onde os alunos permanecem nela por 9 horas diárias, você precisa ter muito jogo de cintura, né, para fazer com que a educação seja conduzida de uma forma leve, prazerosa, eficiente. Então, hoje eu sou uma das maiores defensoras de acreditar que através da arte, da cultura e do esporte, a gente também se ensina. Eu gosto de uma escola barulhenta, eu gosto dos alunos em movimento, eu não gosto dos meninos enfileirados, eu penso que o professor bom é aquele que consegue dar aula em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, num jardim, na horta. É essa educação que a gente precisa acreditar. É lógico que temos um foco muito grande nas cobranças de resultados, na cobrança em cima de provas, de números e de índices, mas hoje nós trabalhamos muito pela questão da humanização da escola. Se você não humaniza, você não consegue resultados. E a humanização, ela leva tempo. Os resultados não podem ser baseados somente em números. Infelizmente, o governo muitas vezes cobra isso da gente, né? Nas avaliações, nos rankings, mas a gente não pode abrir mão desse processo de humanização, de ver os alunos de uma forma integrada, né, com o ambiente e consigo mesmo. O autoconhecimento, ele é muito importante e isso a gente consegue através dessa educação interdimensional, desses 4 pilares da educação, com esse projeto que a gente desenvolve, que é o projeto Afrodescendentes, e baseado também na disseminação de uma educação antirracista, né? Quando eu falo que a escola é de todos nós, é porque nós valorizamos muito a questão da diversidade, poder ser aquilo que nós somos. Então, além de promover a inclusão, nós somos uma escola que temos muitos alunos que fazem parte do processo de inclusão, nós primamos pela diversidade e por essa abertura da gente poder ser o que a gente é. Então, eu me disponho a contribuir com vocês nas trocas e convido todos vocês a conhecerem um pouco da nossa escola, tanto no Facebook quanto no Instagram, Prof. Michel Haber. E quem tiver o interesse de conhecer a escola mais de perto, pode ir lá para tomar um cafezinho comigo, que vai ser muito bem atendido. Um abraço para vocês. Estou vendo uma mãe de aluna ali, ó. É tudo isso que eu estou falando ou não? É muito mais. Que legal. Então é isso, gente. Muito obrigada. Bom, eu acho que agora a gente pode abrir espaço para as perguntas. A professora Edivânia já manifestou aqui. E depois que ela falar, fica aberto para quem mais. Eu também. Eu também. Pessoal, boa noite. Quero agradecer aqui a mesa, né? A professora Catiele, ao Alex, ao Moacir, a Maria Júlia, pela condução aqui da mesa. Parabenizar pelo trabalho de vocês. Né? Dizer que esse evento do GAPAF, junto com a JUP, como tão bem colocou aqui o Moacir, né? Já teve uma primeira mesa hoje à tarde, que foi com os serviços, numa roda de conversa sobre pessoas em situação de rua e o programa Moradia Primeiro, né? E o objetivo agora é a gente discutir um pouco sobre os desafios da educação, sobretudo com jovens e adultos, né?
Então, eu queria estimular um pouquinho aí a nossa conversa nesse sentido. Eu sei um pouco do trabalho da Catiele, que eu tive a honra, né, de conhecer em uma visita à escola, mas também na disciplina com o professor Dagoberto, né? E a Catiele foi uma aluna assídua e também foi uma excelente professora, né, que nos brindou com uma aula, né, sobre a luta antirracista na educação e o protagonismo do Michel Haber nesse processo, né? Então, eu queria que você, Catiele, se você puder, né, trouxesse um pouco para nós como que os desafios, quais são os desafios, né, para manter o jovem na escola. Né? Você está numa realidade de PEI, que é período integral, né? Mas a gente sabe que o adolescente e o jovem, ele está também no mercado de trabalho, então a gente sabe das dificuldades, e como tornar essa escola, então, atrativa para que ele fique, né? E, ao mesmo tempo, pedir para o Alex, né, discutir um pouco, né, das suas vivências aí, de contato com as pessoas, né, que acabam deixando a escola, os desafios para que esses jovens e adultos voltem, né, a estudar, fazer o caminho que você fez aí do EJA, hoje está no cursinho, está se organizando para fazer, sim, um curso de nível superior, né? Eu acho que isso é muito importante. E como que você analisa esses desafios para os jovens, né? Eu teria outras perguntas, porque eu acho que a realidade que você tem desenvolvido em Franca, Catiele, é muito inovadora, né? Essa questão da arte que você traz, né? Então, os desafios que você enfrenta, né? Junto à sua equipe, como trabalhar, fazer a luta antirracista junto a toda a direção mesmo, né? A equipe mesmo sua e a comunidade, não é só os seus profissionais, né? Então, era mais ou menos isso, mas agradecer imensamente, tá? E também queria cumprimentar as professoras Nancy e Adriana, que estão aqui, que vieram prestigiar, trouxeram os alunos. Então, muito obrigada, viu, Nancy e Adriana? Então, assim, pensar em desafios, hoje, ao meu ver, o grande desafio, na verdade, é manter o aluno numa escola PEI. Não é fácil. Porque, antigamente, se tinha muito que as escolas de tempo integrais, elas eram muito vistas como creche, né? O pai não tinha com quem deixar o filho e colocava lá. Então, hoje, além de ter uma escola muito atrativa, nós precisamos muito conseguir fazer com que o jovem não queira ir tão cedo para o mercado de trabalho. Hoje a gente tem alunos aí que já estão no 7º ano, eles já querem sair da escola integral para ir para subempregos, né? Para trabalhar na banca com o tio, para ser empacotador no mercado, não que não sejam atividades dignas, mas são atividades que tiram o jovem muito cedo da dedicação na carreira estudantil que ele está promovendo. E eu vejo muito isso, um dos grandes culpados é esse mundo acelerado, consumista. Porque o que a gente mais vê hoje é o jovem, ele quer parar de estudar para ele comprar o iPhone, para comprar o Nike, para isso, para aquilo. Porque antigamente, a gente tinha muito aquele problema do pai chegar para a gente e falar: se meu filho não sair para trabalhar, a gente não come. Hoje em dia, a gente não tem tanto isso mais na minha realidade, porque nós temos algumas famílias que são assistidas, mas a nossa comunidade em si, ela tem melhorado em termos socioeconômicos. Hoje eu vejo que a maior dificuldade é conseguir fazer com que o jovem sonhe, mantenha o seu projeto de vida e não perca o foco. O foco naquilo que ele precisa por questões imediatistas. Hoje, uma das grandes dificuldades da minha escola, no caso, é continuar com a existência do ensino médio. Até ano passado, nós íamos até o 2º ano. Esse ano, nós estamos só até o 1º. E a gente vê que a nossa expectativa é suar para conseguir mantendo o ensino médio na escola. A tendência é a escola ficar somente com o Fundamental 2. E, infelizmente, o que acontece, as escolas que oferecem o ensino médio, geralmente é noturno, ou então eles estão voltando para aquelas escolas que são polo.
aí é onde o adolescente desiste de estudar, porque acontece de não ter mais a vaga no noturno no bairro. E aí tem aquela questão do deslocamento. Hoje nós somos uma escola considerada pequena, porque nós temos 205 alunos matriculados, nós temos 9 salas de aulas, são 2 sextos, 2 sétimos, 2 oitavos, 2 nonos e um primeiro ano. E o nosso primeiro ano hoje, ele só tem 23 alunos. A nossa luta é fazer com que esse primeiro vire um segundo, mas de acordo com o levantamento que nós já fizemos, a grande maioria dos alunos vão para o noturno, porque eles querem entrar no mercado de trabalho, né? Então, hoje, assim, uma luta do programa em si é conseguir manter o ensino médio, porque o ensino médio, geralmente, vai todo mundo para o noturno com essa necessidade de trabalhar. E aí a gente pensa as dificuldades e a precariedade que o ensino noturno tem trazido em relação ao que é oferecido no ensino regular. Nem que não seja um ensino de período integral, mas o regular. Então, eu acho que, no meu ver, de acordo com a experiência que eu vivo, essa é uma das nossas grandes dificuldades. Alex, aí, falar para a professora perguntou. Não quer comentar? Assim, pegando o que ela estava se referindo ao deslocamento, né? Realmente, há um tempo atrás, né? No meu caso, há 8 anos atrás, o deslocamento era distante, né? Eu morava no bairro próximo ao aeroporto, né? E dava em torno de quase 50 minutos lá da Zona Sul até no centro, né, da cidade. E eu trabalhava, né, na área de calçado, então eu ficava muito, vamos dizer, corrido, né? Mas não por essa questão, a questão do ônibus também, né? Porque a demora, você perder aquele ônibus a partir das 6h20 que passava, aí eu já desanimava de ir na aula, porque eu ia chegar lá quase 8 horas da noite, né? Vou esperar um outro ônibus, que demorava muito. Então, na minha época, assim, é a questão do deslocamento. Mas, é isso, assim, mas as professoras sempre nos apoiavam também, conheciam a nossa situação, né? De estar fazendo material, naquela época tinha que imprimir, tirar xerox, né? Não tinha um PDF igual hoje em dia, né? E a questão do trabalho, realmente, ele dificulta bastante, né? Porque fica muito corrido, tem pouco incentivo também, né? Assim, são poucas pessoas que se interessam em querer estar buscando, assim, dar essa oportunidade de estar voltando a estudar, né? E realmente, nas fábricas, pelo menos na época que eu estava trabalhando lá, as pessoas até que queriam, mas sempre tinha essa coisa por trás, né? Ah, para quê? Não vai dar certo, não vai ser bom. Será que você vai ter uma oportunidade mesmo? Não, fica aí com a gente, vão estar trabalhando, vai estar na mesa, vai ganhar o mesmo salário, né? Isso não vai ser bom para você. Então, infelizmente, tem essa parte também. Tem mais para dizer não do que sim, né? Para estar voltando a estudar. E através de amigos que eu passei a fazer parte, né? Desse ciclo de estudos na época, que você está naquele ambiente melhor, gera um melhor interesse, a gente passa a participar, né? Mas foi isso, assim, que eu tenho a dizer, assim, da época. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Cate. Em nome da Cate, cumprimento toda a mesa. É um prazer ter você aqui, Cate. Eu tive o prazer de ir até a escola enquanto vice-diretora, junto com o professor Dagoberto, e fiquei admirada do seu trabalho. E agora, na sua fala, achei muito lindo, você está de parabéns, né? E uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, quando você fala de projeto de vida, né? A importância da pessoa ter um projeto de vida. Além de eu ser professora aqui na Unesp e gostar demais dos meus alunos, eu dou fundamentos, eu sou também coordenadora da Universidade Aberta à Terceira Idade, aqui na Unesp também. E uma das coisas que a gente trabalha é esse projeto de vida, porque a pessoa idosa também, se ela não tiver um projeto de vida, ela morre. Falando assim, literalmente, é uma coisa muito importante. Mas
Eu fui lá, Kátia, e vi, você também já veio num evento meu de envelhecimento e apresentação artística maravilhosa. Vou te chamar novamente, que eu vou fazer em novembro. E o que eu queria, assim, se fosse possível de você falar um pouco, porque o dia que eu fui lá como vice-diretora, nós estávamos recebendo o pessoal da França, né, e de outros países, do projeto que você participa, junto com o professor Dagoberto. Gostaria que você falasse um pouco para nós. Muito obrigado por estar aqui. Para nós é uma honra receber todos vocês aqui, viu? E esse assunto que para nós aqui na universidade é muito importante estarmos discutindo, né? E trazendo você aqui para mostrar sua experiência rica. Muito obrigada. Lembro sim de você lá, a gente estava assim começando, depois você teve de novo, e é sempre uma honra estar com você. Inclusive, projetos de vida a curto, médio e longo prazo, né? Isso mesmo. São nas 3 categorias, viu, gente? Às vezes, numa escola do programa, a gente olha para o aluno, nós somos direcionados a saber o projeto de vida de cada um. Então, eu tenho 205 alunos, eu fico assim na minha cabeça, eu sei que aquele ali quer ser bombeiro, aquele ali quer ser jogador, aquele ali quer ser engenheiro, aquele ali quer ser veterinário, porque isso é uma referência dentro do programa. E a curto, médio e longo prazo. Né? No programa, cada professor tem os seus tutorados, o gestor, como ele tem os horários diferentes, ele tem 5. Eu sei os projetos de vida dos meus 5 alunos, a curto, médio e longo prazo. Então, assim, são projetos de vida tão interessantes. O meu menino do 6º ano, o projeto de vida dele a longo prazo é ser policial. A médio prazo é ter um cavalo. E a curto prazo é ter um celular. Então, assim, são coisas. É super interessante, porque você vai trabalhando e os projetos de vida vão amadurecendo conforme a gente vai tendo certa bagagem, certa experiência. Faz aí uma análise, você com você mesmo. Você sabe quais são os seus projetos de vida? O que te faz acordar todos os dias? Isso é muito importante, porque é isso que move o nosso mundo e é isso que move as nossas ações, né? Então, vamos lá. Retomando o que a Nancy estava comentando, eu me julgo, assim, na verdade, quando vocês me veem na escola, vocês não imaginam que eu sou diretora. E nem faço questão que as pessoas saibam que eu seja. Né? Se eu tiver que varrer com as meninas, se eu tiver que cantar, interpretar, dançar, eu sou uma diretora que não sou de gabinete, não fico sentada, eu fico no meio da moçada, eu fico no meio dos meninos, eu canto, eu danço, eu apresento junto com eles, e eu acho que isso é um diferencial, né? Porque a gente faz da escola uma escola viva e uma escola em movimento. Lá no Michel Aber não é assim, vai para a sala da diretora. Eles não vão com medo, eles vão com respeito. Né? Então, assim, a gente quebra aquela visão que a diretora é aquela pessoa, assim, toda engessada, aquela pessoa toda séria, porque isso faz também parte do nosso trabalho. O projeto a qual a Nancy se referia, o nosso projeto chamado Afrodescendentes, ele tem o subtema A Beleza e a Riqueza de Ser o que Somos. Ele é um fruto de um projeto de extensão que eu fiz aqui na Unesp no ano de 2018, através do Grupo Mulheres do Brasil, junto com o CONDECOM, com a Diretoria de Ensino. Ele está agora na sua 4ª edição. E no final do curso, você precisa apresentar um portfólio, você precisa apresentar uma atividade que você tem que fazer, o que você aprendeu aqui lá na escola. E foi aí que surgiu o nosso projeto. Então, eu levei uma gincana cultural no ano de 2018, e essa atividade ela acontece desde então. No ano de 2020, eu tive a honra de ter a primeira visita do professor Dagoberto lá na escola, e ele ficou encantado com os frutos que a gente tinha através da implementação da lei, porque eu realmente coloco a lei em prática. O Michel Aber não é uma escola que faz a comemoração somente do 20 de novembro. A implementação da cultura afro-brasileira, ela existe no decorrer de todo o ano, de forma interdisciplinar e transversal. Então, a gente faz realmente a lei na prática. Eu brinco que a própria fachada da escola é a implementação da lei, né? Porque a escola, ela tem uma identidade, ela é muito marcada nessa questão de ser de todos nós.
E aí, nesse ano que a Nancy cita, no ano de 2021, nós recebemos, em parceria com a Unesp, a visita de pessoal da França e de Angola, porque eles vieram para o Brasil para fazer uma conferência que foi realizada em Araraquara, e eles queriam ver no Brasil uma escola que implementasse na prática a lei, que trouxesse a cultura. E como o evento aconteceu em Araraquara, o professor Dagoberto falou, olha, aqui em Araraquara não tem. A cidade e a escola que eu conheço que implementa a lei é em Franca, na Escola Michel Abe. Então, nós tivemos essa visita internacional que alavancou mais ainda o nosso trabalho. Pensa, alunos da periferia estar de frente a frente com pessoas falando outra língua. Isso é um empoderamento que vocês não têm noção, que passa na cabeça de um aluno que está lá no final do mundo desacreditado da vida. Né? Então, eles fizeram lá, eles ficaram 2 dias na nossa escola, eles viram as apresentações, viram os trabalhos, as temáticas que a gente trabalha. Então, isso deu uma impulsionada na periferia. Então, eu digo que, às vezes, a gente pensa que a gente precisa inventar a roda, e a gente não precisa. A roda, ela está posta. A gente precisa fazer com que as oportunidades floresçam. Eu trago esse relato porque aqui em Franca, a nossa escola, por muitos anos, ela foi uma escola muito estereotipada, muito mal vista. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar a fama antiga do Michel Abe. Você está balançando a cabeça, você sabe o que eu estou falando, né? Era uma atividade, era uma escola que tinha todos os problemas sociais de uma periferia. E todos os anos, o decorrer dos anos, a rede institucional, a rede de ensino de Franca nunca teve olhos para o Michel Abe. E aí, em 2018, essa fachada já trouxe uma outra cara para a escola. E em 2019, nós fomos a primeira escola pública a usar de um drone para fazer uma propaganda, para fazer um comercial. E isso, para uma comunidade periférica, diz muita coisa. Então, quando você empodera a sua comunidade, quando você fala assim, sim, nós podemos, você traz de uma grandiosidade, e aí eu digo também a importância da representatividade. Estar neste lugar, eu não estou aqui sozinha, eu estou representando toda uma comunidade periférica, um grupo docente, e isso é de muito valor. Isso é de muita grandiosidade, porque estar falando com vocês, representando o trabalho de uma comunidade periférica, até então esquecida, isso já é uma vitória para o nosso grupo, para o nosso trabalho. E aí, quando nós temos essa parceria que nós temos através da Unesp, que começou na época da Nancy, né, Nancy? Ela foi alargando com a vinda do professor Dagoberto e depois com a minha participação nesses cursos de extensão. Isso é muito significativo. Não só para mim, né, Catiele, mas para toda a nossa comunidade. E pensar que nós somos uma escola de nível internacional nos coloca no topo do mundo, Nancy. E conte sempre conosco, né? E como conto. Bom, pessoal, o próximo inscrito sou eu não poderia deixar de falar. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme, sou pedagogo, professor da rede municipal, já fui sapateiro, ó. Já fui aluno da EJA, passei numa universidade federal, fiz pedagogia e hoje sou professor. Sou teórico de educação de jovens e adultos, é a minha menina dos olhos. Porque durante muitos anos e até hoje, se a educação é dita como sucateada, a educação de jovens e adultos ela está paupérrima, como falavam mais cedo. Né? É a mais sucateada de todas as educações. E aí eu gostaria de pedir licença e falar um pouquinho mais, porque eu gostaria de trazer essa contribuição sobre o que é educação de jovens e adultos do lado teórico. E aí, outro dia, dando aula para os meus alunos de 5º ano, eu trouxe para eles a discussão que não tem como a educação do século XXI ser comparada com a educação do século XIX.
E a educação do século XIX, ela era para quem? Se a gente for parar para pensar. Eram para homens, brancos, ricos, dominantes, em formato de internato, com um professor também homem, em frente à sala de aula, em um pedestal, e os alunos abaixo dele. E como que tem que ser essa escola do século... Quer que eu vou falar? Não, só virar a câmera. Não. E como que deve ser essa escola do século XXI? Aqui o exemplo. Arte, cultura, educação, sabe? E aí, quando a gente vai pensar sobre educação de jovens e adultos, o Alex ia me falando algumas coisas e ia me passando um filme pela cabeça. Geralmente, o jovem e o adulto que abandona a escola tem diversas pormenores. Mas ou ele foi maltratado dentro da escola, dentro desse sistema educacional, ou ele não se encaixava. Em alguns casos, que é recente, era uma pessoa com transtorno intelectual, que não era diagnosticado e era colocado para fora porque dava trabalho. É esse tipo de pessoa que vai parar depois na educação de jovens e adultos. E cada dia mais tem tirado esse espaço. E eu gosto de falar que eu sou um exemplo vivo que a educação é agente transformadora na vida de um indivíduo. Trabalhava como sapateiro, tive que, em algum momento, estudar e trabalhar. Eu fiz 7 anos de ensino médio, não consegui concluir o ensino médio da forma natural. Fui para o EJA, também não consegui pelo EJA. E a minha sorte é que em 2011 o Enem colocou assim, quem passar no Enem e não tiver ensino médio concluído, vai concluir o ensino médio. E aí eu passei na minha primeira universidade federal no mesmo ano, e não pude ir. No ano seguinte eu continuei lutando e fui parar numa universidade federal, onde eu me titulei como pedagogo. Meu estágio foi em EJA. Eu fiz questão de ir trabalhar com o meu povo. É um debate que a Edivânia, meus colegas de grupo estão aqui, que essa mesa eu bati o pé presente, porque é o meu foco de estudo. E se essa mesa não tivesse aqui hoje, nós não teríamos essa discussão tão rica que foi aqui. De exemplos, certo? Estou fazendo esse curso que a Kate falou, que começou aqui há 4 anos. Agora ele chegou no município, eu sou professor municipal. Então agora a Prefeitura de Franca, a cada 15 dias, nós somos levados para dentro da Secretaria de Educação e nós estamos fazendo este mesmo curso. E aí uma coisa que eu estava falando com a Kate antes da gente começar aqui. O trabalho de um professor demora 10 anos para ser visto. É igual crescer de uma árvore. E aí eu vou pegar aqui um pouco do Paulo Freire, que fala sobre a leitura do mundo, né? Paulo Freire fala que a pessoa já nasce sabendo o cheiro da manga madura, o cheiro da terra molhada quando chove. Isso é leitura de mundo. Só que o trabalho do educador demora, em média, 10 anos. Primeiro a gente semeia a semente, ela cresce, se transforma numa árvore. Depois de 7 anos vem as primeiras flores, 8 anos os primeiros frutos, 9 anos as primeiras frutas são colhidas e com 10 anos novas sementes são dispersadas. Então o trabalho que a Kate está fazendo agora, daqui 10 anos vai ser muito maior. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, daqui 10 anos vai ser muito maior. Com certeza, eu vou esperançar, eu não vou ser só esperançoso. Eu vou ser agente do caos para transformar isso e conto com vocês. Só mais uma questão que eu gostaria de trazer aqui. Quando nós vamos pensar em educação de jovens e adultos, se a educação regular, às vezes já fazem as crianças, os jovens e os adolescentes fugir, por que a educação de adultos tem que seguir as mesmas regras? Por que a educação de adultos tem que dar os mesmos parâmetros esperados da educação regular, diremos assim? Eu não gosto de usar esse nome. Educação do ensino básico. Por que o governo só quer saber de números e não quer saber da eficiência educacional? É pulgas que eu coloco atrás da orelha de vocês. É só uma contribuição que eu vim dar à mesa.
para que vocês possam pensar sobre essas perspectivas também. Trabalhar com educação de jovens e adultos não é fácil. Nós que trabalhamos com GAPAF, a JUP, nós trabalhamos educação de jovens e adultos em situação de rua. Que, igual a gente falava na mesa anterior, já foram violentados em todos os seus direitos. O Gui falou isso e falou muito bem falado. Essas pessoas já tiveram todos os seus direitos usurpados. E por que nós temos que querer que a educação dessas pessoas seja igual à educação básica, da educação regular? Era essa a minha contribuição. Muito obrigado. Eu que estou controlando. Fica ali para você sair na filmagem. De frente. Eu não tirei lugar de ninguém, não, né? Eu não vi quem levantou a mão, precisava ver quem está fazendo esse controle. É o Gui, né? Você vai olhar? Eu estou fazendo também. Meu nome é Adriana. Tá baixinho? Não tá baixinho. Chega mais perto da boca. Acho que eu que estou com o ouvido ruim. Eu sou a Adriana e sou professora aqui do curso de Serviço Social. E sou uma apaixonada por Paulo Freire, estudiosa, tento ser freiriana na minha atuação. E também já fui professora de língua portuguesa. Dei aula 2 anos no Ângelo Rosulen. Então, assim, uma coisa que me inquieta, que eu queria te perguntar, eu lembro que na minha época, lá no Ângelo Rosulen, a gente tinha o HTPC, que eu não sei como é que chama hoje, né? Na época era HTPC. Era um horário que a gente podia ter formação, podia estudar, mas o que nós, professores, ficávamos fazendo nesse horário? Preenchendo diário de campo, corrigindo prova. E eu não culpo os colegas, porque todos tinham 3 trabalhos, 3 períodos para conseguir sobreviver. Então, a minha pergunta é, você falou como fazer os jovens sonharem, né? Ter o projeto de vida. E o que me angustia também é como fazer os docentes sonharem. Como é que você, né, enquanto gestora, consegue trazer nessa gestão que todos sonhem com você? A gente vê aqui a nossa dificuldade aqui, né? Como que a gente consegue continuar sonhando? E como professor lá nas escolas, é difícil, porque eles têm que ter 3, 4 empregos, então eles vão para a sala de aula já esgotados. E como é que a gente convida para sonhar, para esperançar, né? Como é que a gente traz esses docentes para nós? Essa que é a minha pergunta. Obrigada. E parabéns pelo evento. Sem dúvida, né? O Guilherme foi lá na sala chamar a gente para a gente vir para cá. E eu falei, nossa, não podemos perder, né? A gente tem que ter essa oportunidade de estar aqui te escutando, já valeu a pena. Obrigada, viu? Obrigada a você por ter vindo. Não, pode. O fazer sonhar. Eu brinco que todos nós precisamos ter um despertar da chama. A gente, além de ter aqueles motivos que nos fazem acordar todos os dias, a gente precisa entender que nós somos a inspiração de muitas pessoas. Eu digo todos os dias para os meus professores, para que eles não percam a consciência de quantas vidas eles iluminam. Então, assim, é lógico que tem muito esse mito de que ser docente é uma missão, mas eles são a inspiração para os nossos alunos. E nós, enquanto gestores, nós temos que ter um jogo de cintura muito grande no sentido de conseguir fazer isso com o que a Adriana nos trouxe. Dentro do programa, existe um diferencial das outras escolas de tempo regular. Por quê? O professor ele trabalha com dedicação exclusiva. Então, ele tem momentos que ele não está em sala de aula. Ele tem momentos que, além das ATPCs que ela citou, são momentos destinados ao estudo. Então, ele não está em sala de aula, mas ele está preparando aula ou ele está em formação com o coordenador da sua área. E isso, de uma certa forma, é um refrigério para o professor, que ele acaba levando menos trabalho para casa. Não estou dizendo que não leva, mas ele tem um tempo para preparar dentro da própria escola. Quando a gente traz essa questão, como a gente faz o professor sonhar, assim como os alunos, todos os professores dentro do programa são estimulados a trabalharem o projeto de vida.
Então, dentro do programa, ao mesmo tempo que eu sei o sonho dos meus alunos, os alunos também sabem o meu. Então, o professor, ele também tem que sonhar. E é muito interessante porque isso nos humaniza. Porque o aluno, ele tende a enxergar o professor como algo muito diferente. E quando você mostra para os alunos que você tem as mesmas vivências, as mesmas aflições e as mesmas dificuldades, isso te aproxima. Então, como você faz o professor não desistir? Primeira coisa, projeto de vida. Segunda coisa, um olhar atento do gestor. O tempo todo, nós, enquanto gestores, nós somos muito cobrados assim. Nós estamos aqui por causa dos alunos. O aluno é a razão de ser da escola. Nós temos que sempre focar no aluno. E eu já bato muito o pé. Se você não tiver um professor disposto e um professor com vontade e a fim de trabalhar, você não consegue chegar no aluno. O professor, ele é primordial dentro de uma escola. O diretor pode faltar, a merendeira pode faltar, todo mundo pode faltar, mas se o professor falta, a escola não anda, a escola não gira. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado pelo professor, a gente tem que ter, eu digo muito, Adriana, os momentos de refrigério. Eu gosto muito de fazer bilhetinho, pôr lá, às vezes tá muito quente, a gente pega picolé na cantina, põe lá para os professores se refrescar. A gente vai fazendo carinhos. E outra coisa, o reconhecimento. Eu sou uma gestora que todo o tempo eu sei reconhecer, olha, eu estou vendo o que você está fazendo, olha que bacana que você fez, olha isso. A gente sempre comemora as pequenas conquistas. Eu discuto muito quando as pessoas ficam sempre assim, nós melhoramos o índice, mas pode melhorar mais, pode... Não, a gente tem que parar e comemorar as pequenas conquistas, porque senão a gente só fica correndo atrás de um objetivo que nunca chega. Então, comemorar as pequenas conquistas, valorizar os projetos de vida, ter esses momentos de respira, calma, eu estou aqui, eu estou com você. Então, essa proximidade dentro da equipe faz com que a gente sonhe e que a gente entenda que nós somos uns pelos outros. Isso é muito importante dentro do grupo, para que não tenha os sentimentos de intriga, de ego, de fofoca, porque não é fácil você lidar com um grupo, principalmente quando se cobra resultados. Então, o gestor, ele tem que ter muito esse olhar de humanização, todo o tempo, tanto com o aluno quanto para os professores. Isso é o que eu tenho feito e tem dado certo. Obrigada. Boa noite, meu nome é Isabel, sou no 3º ano de serviço social e recentemente participando do GAFAF, né? A gente está nessa semana e nas outras semanas, nesse mês, né, começa o vestibular da faculdade, assim como todos para entrarem aqui, a gente está passando nas escolas e em contribuição com a professora Maria José e o professor Alexandre, que estava aqui à tarde, que ele está comigo e com a Ana Maria. A nossa primeira pergunta quando veio a lista da escola é: quem ficou com o Michel Abner? A primeira pergunta. E foi a Maria José, não foi a gente, admito. Enfim. E aí a gente começou hoje a passar nas escolas. E eu queria partilhar o desafio que é... Eu sou de São José do Rio Preto, né? Minha escola, e na minha época formei em 2017, 2018. Gente, na minha sala de aula, era 50 alunos para uma sala de aula. A gente entrou numa sala de aula que tinha 5 alunos do 3º colegial. Nossa. E, tipo assim, de 8 escolas que nós passamos, 2 pessoas levantaram a mão para perguntar sobre o vestibular. Então, tipo, tá numa escassez gigantesca. E, claro, a gente sabe também que tem uma partilha muito grande da administração, da direção. Teve gente que não recebeu a gente, né? Teve escola, e teve escola diretora que não levantou, não se propôs. Enquanto teve outra diretora que mostrou espaço. Tem uma escola que a gente vai partilhar nome, né? Que tem rede, né? Tem aula lá fora, enfim. E acho que a pergunta que eu quero deixar e o desafio que eu quero fazer, que, por exemplo, uma das escolas também que a gente foi, tinha uma menina com uma outra colega, né? E ela estava falando assim, não, mas vai falta 2 meses. Mas não tem problema, eu só quero me formar, só para eu pegar o diploma. Mas e o aprendizado, né? Qual é a função da escola, né?
E a outra questão que a gente quer, tipo assim, se esses alunos não estão em sala de aula, aonde eles estão? E a gente sabe, a gente estuda que Franca é uma das cidades que mais tem exploração no trabalho infantil e adolescência. Então, aonde estão esses jovens? E para olhar também, além do trabalho, outros meios. Aqui. Essa é uma realidade. A gente tem uma pressão muito grande, que existe um número máximo por alunos de acordo com o ensino, né? Por exemplo, no fundamental, a gente pode colocar até 35, estourado 38. No ensino médio, você pode pôr até 43, 45. E hoje, o mínimo para você abrir uma sala de ensino médio, hoje você tem que manter 20 alunos. Eu estou com o meu primeiro ano com 23 alunos. 3 já falaram que vão para o noturno, e aí a gente não consegue abrir classe para o próximo ano. Ou seja, eu tenho só até o primeiro ano. Os meus alunos de primeiro ano vão mudar de escola para fazer o segundo e o terceiro. E, geralmente, eles estão indo para o noturno. Onde estão esses alunos? Aí eu digo para vocês, eles estão na banca de sapato do tio, na madrinha, e são vários subempregos que tem, que às vezes a gente precisa denunciar, a gente vai falar, olha, eu vou ligar lá, você vai perder o emprego. Eu tenho um caso de um aluno, ele não está frequentando, porque ele falou para mim, diretora, eu estou trabalhando, eu estou ganhando R$1.000. Eu não vou voltar a estudar, eu prefiro ganhar os meus R$1.000. A gente teve que ligar na empresa e falar, se ele não pedir a transferência, a gente vai denunciar. Então, a gente vive muitas situações que existem, sim, os casos extremos que precisam trabalhar, mas existe o caso da falta total de interesse. E aí, hoje, a questão da busca ativa é quando a escola precisa dar conta, o menino não está aqui, onde é que ele está? Porque a diretora era cobrada disso, assim como ela me cobrou. Se seu aluno não está vindo, onde que ele está? Aluno faltou 3 dias e não tem uma justificativa, a escola precisa até ir na casa desse menino hoje em dia. E hoje, o conselho tutelar, ele está deixando muito a desejar em relação ao amparo. Tanto que vem agora a eleição dos conselhos tutelares. É uma coisa que todo mundo tinha que ter uma consciência muito grande da importância que é isso. Vem agora em outubro a eleição e nós enquanto diretores, estávamos até fazendo uma campanha. O amparo que o conselho tutelar não dá mais para as escolas, né? É a escola batalhando sozinha para encontrar esses alunos. Onde estão esses alunos? A gente também não sabe falar, né? E quando estão no noturno, as aulas do noturno, segunda-feira não vai, porque está ressaca do final de semana, e na sexta não vai, porque já começou o final de semana. Então, o aluno do noturno, ele estuda praticamente só 3 vezes na semana, com uma redução enorme do conteúdo e da carga horária. O governo colocou agora esses itinerários formativos, que tá sendo uma loucura, né? E o jovem está cada vez mais desestimulado a estudar. É um desafio a se pensar, né? O que nós podemos fazer? E, por outro lado, falta informação para os jovens. Os jovens não sabem como acessar o Enem. Eles não sabem, mas tem internet. Gente, se não tiver alguém lá para falar, a gente não consegue. Vocês tinham que ver o olhar dos meus meninos, o primeiro ano que nós recebemos umas alunas daqui da Unesp, foram falar da moradia. Meus meninos não sabiam que eles tinham direito a acessar essa questão de bolsa, a questão da moradia, a questão do como se fazer para acessar os direitos daquilo que é nosso. E eu achei muito interessante também esses dias, as meninas falaram assim, diretora, traz alguém lá da ETEC para vir conversar com a gente, que a gente quer ouvir. Então, por outro lado, é minoria? É, mas a gente precisa sempre ir reacendendo essas chamas, e vocês que estão aqui têm muito esse poder de mobilizar. Outro dia, a Divani estava falando, né, de um programa parecido que voltasse a passar nas escolas. Isso é fazer reviver o projeto de vida desses meninos. Então, o que vocês fizeram hoje, isso é um papel social de grande valia. Porque por mais que você ache que não tocou no coração de ninguém, alguém prestou atenção em você e você vai ser inspiração de alguém, né? Eu acho que quando a gente faz isso, o termo que a gente usa no programa é você se torna tutora. Você apadrinha aquele menino, você começa a direcioná-lo
para que ele possa acessar a faculdade. É um caminho. Boa noite, meu nome é Luana, sou estudante do 2º ano de Serviço Social, participo como técnica no grupo de pesquisa GPS da professora Eliana Bolorino, que estuda na área da educação. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, parabenizar. É sempre uma grande alegria ver a senhora falar. Eu tive a oportunidade de participar também com você na aula do professor Dagoberto. Eu gostaria de perguntar em relação à educação de jovens e adultos, principalmente na área da educação do EJA. Infelizmente, a gente sabe que a maioria é no período noturno, porque os adultos trabalham, só que tem uma dificuldade, já é uma dificuldade muito grande os adultos procurarem, só que eu gostaria de salientar que é uma dificuldade ainda maior para mulheres, né? A maioria das pessoas, dos adultos que não têm ensino, seja fundamental, seja ensino médio, são muitas vezes mulheres que, às vezes, por conta, pessoas de classe baixa não tiveram nenhum tipo de acesso, tiveram que começar a trabalhar cedo. Em relação a algumas, tiveram que casar cedo. A família não permitia. Eu tenho conhecimento, sempre estudei no período noturno, no ensino médio, porque eu trabalhava. Muitas mulheres lá, os pais não deixavam estudar. Achavam que só os filhos homens tinham que estudar. As filhas mulheres não precisavam. E essas mulheres, como tiveram que se casar muito cedo, pais que não deixam estudar, não deixam nem trabalhar. Já levaram elas diretas, assim, com 16, 17 anos, para um casamento. São mulheres, muitas vezes, que hoje já são mães solteiras, divorciadas, que têm filhos pequenos e não conseguem, de forma alguma, estudar. Nem têm conhecimento sobre o EJA, sobre como adquirir esses diplomas. E é uma questão que é uma dificuldade muito grande na sociedade. Muitas vezes a gente vê essas mulheres ingressando no ensino, no EJA, para adquirir o diploma, só quando os filhos já estão na faculdade, os filhos já estão trabalhando, já saíram de casa. Porque são pessoas que não conseguem acessar. Eu gostaria de saber se tem alguma forma, algum auxílio para que essas mulheres possam ingressar no ensino, possam se formar, possam até mesmo reaviver esse sonho da faculdade, porque muitas... Eu conheço mulheres que queriam fazer o EJA só para adquirir o diploma do ensino médio para poder trabalhar registrada em uma empresa, como faxineira. Porque nem isso elas não podem fazer hoje em dia. Gostaria de saber se tem alguma forma, algum meio para facilitar o acesso. Você diz algum estímulo, né? Algum benefício. Na verdade, detalhadamente, eu sei muito pouco. O que eu vejo uma das grandes dificuldades para o EJA, do pouco que a gente acompanha lá, é que as matrículas, elas abrem e fecham muito rápido, no espaço de tempo muito curto, que eles têm que acessar, eles precisam ir até o Champanhar para se matricular. Aí, para quem está na periferia, isso já é um caos. Diretora, como que eu vou lá? E tem um horário e tem os dias, tipo assim, ficam abertas, são poucos dias. E se você perder o prazo, você só se matricula na outra turma. Eu digo pela pouca experiência que a gente tem lá, porque às vezes o aluno chega para matricular no ensino médio e ele já está fora da faixa etária, né? E a gente tem que direcionar para o EJA. E a reclamação que eu vejo da grande maioria dos pais é a localização, que hoje em dia é central, tudo acontece ali pelo Champanhar, a dificuldade de acesso e a dificuldade de ônibus. Você pensa, quem faz o EJA ali, eu acredito ali na proximidade do Champanhar, para depois ir embora e ir para o Paulistano, ele não consegue um transporte. Não é uma coisa assim simples, né? Então, assim, eu não sei da questão dos benefícios, porque não é uma educação que eu acompanho, mas o que eu sei relatar é o que eles levam para a gente. A dificuldade e a distância para poder acessar essa escola. É lógico que você faz, em 6 meses, você faz 1 ano, né? E isso é muito interessante para eles. A gente tem alguns casos de meninas que pararam por causa da gravidez, às vezes o pessoal que vem de fora. São poucos casos que nós direcionamos direto para o EJA. Mas sempre que tem esse direcionamento, a queixa, a reclamação é a mesma, é a dificuldade de acesso.
e que até onde eu sei eles não têm nenhum benefício, nenhuma ajuda com transporte para que tenha esse estímulo, não. Sobre isso eu posso falar um pouquinho mais. Hoje em dia o EJA em Franca ele é mantido pela prefeitura, seja ensino fundamental ou médio, é a Prefeitura Municipal de Franca que atribui. Nós, inclusive, convidamos uma pessoa da secretaria para estar compondo essa mesa, mas se ela não está aqui, isso já é uma resposta também sobre o interesse da própria gestão sobre educação de jovens e adultos. O Champagnat é a central da EJA, e aí nós temos mais 3 escolas. Uma na região sul, que é no aeroporto. Uma na região leste, que eu não lembro o nome da escola, mas é ali perto do parquezinho, que antigamente era uma Vossoroca. Não sabe qual que é, mas é na chegada do Paulistão, é municipal. E a outra é perto da rodoviária. Então, assim, são 3 escolas para uma cidade com quase 400 mil habitantes, com 6,8% da população sem escolarização e semi-analfabeta. Dados do último IBGE. Não tem. Aí eu fico pensando como teórico da educação de jovens e adultos. Eu acredito que a educação de jovens e adultos ela deveria ser profissionalizante e ter uma bolsa, política pública, sabe? Enquanto essa pessoa está se formando, está se profissionalizando, ela tem um acesso a uma ajuda de custo, porque vai evitar que as mulheres que só têm o horário da noite para ir, que geralmente são mães, e o horário da noite ela está cuidando dos seus filhos. Então, para elas, o horário escolar deveria ser o horário que as crianças também estão na escola. Só que esse é o horário que ela tem que competir com o mercado de trabalho. E como é que ela escolhe colocar comida dentro de casa com ir estudar, mudar de vida? Porque educação é ação transformadora. E se não tiver política pública para isso, não tem como, sabe? Então, assim, é uma das coisas que eu penso, que é uma das coisas que eu vou estudar para propor, mas, por enquanto, eu sou apenas um professor sonhador. Eu preciso fazer um mestrado, doutorado, criar uma pesquisa, mostrar dados para que alguém me ouça. Enquanto professor, alguém mais gostaria de fazer pergunta? Quer vir aqui na frente? Vem. Boa noite. Sou de Araraquara. É uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho, não é nada a ver com, tem a ver com EJA. Eu trabalho com população em situação de rua, né? A câmera aqui. Mas tem problema com a câmera? As pessoas se assistirem no YouTube. Não. E eu conheci um projeto em Diadema, que tem um EJA dentro do Centro Pop. Eles têm um projeto do EJA dentro do Centro Pop. E aí minha dúvida é bem técnica mesmo. Tipo, o que você acha, assim, vocês acham de um EJA dentro do Centro Pop? Por exemplo, porque para mim existe uma dualidade. Ao mesmo tempo que você oferta o ensino rápido e fácil para a população em situação de rua, dentro de um serviço, a intenção dos serviços de atendimento à população de rua é fazer a famosa reintegração social, né? Com muitas aspas, porque eu não gosto desse termo, parece que a pessoa é a parte da sociedade, né? Mas não, ela faz parte. Então, não seria mais legal incentivar a ida da pessoa em situação de rua até o local do EJA, tipo, o local da escola, para ele fazer essa sociabilidade com pessoas além da rua, sabe? Do nicho dele, sabe? Porque eu gostei da ideia no primeiro momento, mas depois eu me pus a pensar. Eu até pensei em implementar Araraquara, mas estou bem nessa dúvida, sabe? É só uma distração total. Obrigado. Assim, eu não tenho tanto conhecimento, tanta propriedade da causa, mas eu penso que isso que você levanta, a questão da ambientalização, ela é importantíssima.
o clima que a escola traz, esse ambiente institucional, ele não é conseguido dentro do Centro Pop, né? Então, eu penso que só de você fazer o processo do aluno, dele colocar a roupa, dele ir para a escola, dele fazer esse caminhar, você já está trazendo uma mudança psicológica nele, do que ele está imerso naquele ambiente ali. Então, eu penso que é muito importante essa questão do deslocamento, do estar em outro lugar, de ver a escola como algo institucional, diferente daquele mundo onde ele está imerso, né? Isso é uma opinião muito rasa, né? Eu não sou estudiosa nesse assunto, mas esse é a minha visão. Alex, Sim. você, enquanto estudante do EJA, qual que é a sua opinião sobre a mesma pergunta que o Guilherme fez? Você que estudou, por mais que você não tenha passado pela situação de rua, mas foi algo modificador na sua vida. E o que você acha que dentro do Centro Pop, tendo uma possibilidade de estudo, uma possibilidade educacional, sua opinião mesmo, simples e sincera. Seria muito bom, lógico, ter um EJA dentro do Centro Pop, ou até num abrigo provisório de Franca, né? E tenho amigos, participo, entendeu? E eles têm interesse, sim, de estar voltando a estudar, eles têm interesse de estar aprendendo algo novo, porque eles estão envolvidos naquele mundo, né? De drogas, de abandono de famílias, de perda de empregos, são várias situações, né? São N situações, não é uma coisa padrão, né? Às vezes a gente olha muitas vezes assim que as pessoas que trabalham na borda não veem um padrão só, mas lá não tem padrão, né? Lá tem uma pessoa que veio do norte, uma pessoa que veio do sul, culturas diferentes, né? Não pode ser uma abordagem padrão, né? Tem que ser uma abordagem em cada caso, né? Trabalhar cada caso individualmente. E seria muito bom, sim. Interesse eles têm, sim. Não falta não. Porque até então eles querem mudar, querem começar uma nova vida. Lógico, também tem um trabalho da parte da assistência social, tem a parte do trabalho da saúde mental, né? Que são muito interessantes, mas é um conjunto, né? É um conjunto que, às vezes, se algum deles falham, entre aspas, né? Não que seja ruim as ações sociais, mas essa parte de ter um EJA, nossa, seria maravilhoso. Porque, às vezes, quando eu participo de algo assim, que eu vou lá, eu participo lá da horta, né? Até os meninos aqui da assistência social estão fazendo lá no abrigo provisório. Pegam livros, né? Tem a geladeira lá, né? Tem uns livros lá dentro, você vê que as pessoas pegam o livro, se esforçam para ler isso, se esforçam para ocupar a cabeça, seja no problema dela lá, que não é o caso, né? Isso não vem a mim, né? Mas você vê que sempre tem interesse de pintar algo, de fazer uma atividade socioeducativa, né? E os livros, as pinturas, as atividades, né, da psicoterapia, né? E está incluído com a educação, né? Não deixa de estar longe, né? Então, seria maravilhoso, seria muito bom. Esse faz um divisor de águas, né? Vou pedir a palavra de novo, você quer falar? Não. Gui, dentro do GAPAP, nós tentamos fazer esse processo de ir até o Centro Pop e oferecer algum tipo de educação libertária lá, algum tipo de escolarização. Só que teve um receio da administração municipal de nós estarmos dentro do serviço. Exatamente. Não tanto nesse sentido. Aqui em Franca a gente sofre a questão da aporofobia também. As pessoas à volta do Centro Pop, elas criam histórias que nós estamos apoiando pessoas usuárias de droga, que nós estamos acobertando assassinos. Isso é uma realidade que nós estamos vendo no Brasil e no mundo. E aí uma solução, depois de tanto discutir, foi trazer essas pessoas de lá para dentro da Unesp. Então, agora, desde o semestre passado, nós do GAPAP fazemos um trabalho de arte e educação popular aqui dentro da Unesp. No semestre passado foi às terças-feiras, agora esse semestre vai ser às segundas, previsto para começar dia 12 de setembro, é isso? Segunda-feira que vem nós temos reunião lá, no Centro Pop.
E aí na outra semana começa. Na outra semana começa as atividades aqui. E aí, por exemplo, isso daqui é as nossas oficinas, ó. Ali a professora Neia, que é uma das nossas mediadoras, ela é pedagoga, ela é artista, a Neia é 300 pessoas em uma só. E nós estamos ali, primeiro, conversando com eles, entendendo quem são eles e eles entendendo quem são nós. Porque tem muito dessa troca. E aí, assim, muitas vezes a gente fala assim, a gente vai lá para fazer uma oficina, a gente sai de lá com muito mais aprendizado, e aí na quinta-feira o pessoal que vai me falar disso vai expor muito sobre isso, sobre esse trabalho que a gente faz. Só que, por exemplo, às vezes trazer eles para dentro de um espaço universitário, para dentro de um espaço escolar, mostra para ele esse projeto de vida, que ele pode estar dominando também esse espaço, que esse espaço também é dele. E também é público, é o que eu falava na hora que você estava aqui na mesa. O afinamento entre o público e deixando o privado um pouco de lado. Nós temos que trabalhar junto, o município, o estado, o federal. Só que a gente está vindo de um desmonte onde cada vez mais o público está sendo colocado de lado e o privado está enriquecendo com o dinheiro público. A gente está vivendo isso desde o golpe. Cada vez mais. E isso se reflete na educação, sobretudo com as pessoas em situação de rua, sobretudo com a educação de jovens e adultos. Mais alguém quer falar? A gente ainda tem tempo suficiente para mais algumas perguntas, então, se alguém quiser fazer mais questionamento. Eu vou falar de uma experiência que nós tivemos aqui na Unesp. Vou ficar de cá. Foi uma experiência interessante. Como coordenadora da UNAT, normalmente, quando vem fazer a inscrição, a gente deixa com que a pessoa faça. Por quê? Uma intencionalidade. O objetivo é manter a autonomia, visando a autonomia da pessoa. Então, ela mesma preenche a ficha. E quando nós vimos, a pessoa não conseguiu preencher a ficha, não preencheu, era um casal que já estava na UNAT. E aí nós fomos observar o que foi, fui conversar com eles, depois que as estagiárias passaram. E aí eles me disseram, professora, nós não sabemos ler nem escrever. E aí eu falei, meu Deus, e fui procurar, achei mais uns 2 na UNAT. E aí eu fui no EJA aqui e falei se eles poderiam vir até o Unesp, né? E aí teve um fato muito interessante que a Edivânia e possivelmente a Adriana com certeza sabem, a firma de limpeza, porque o Unesp terceiriza a limpeza. Era a Terezinha, lembra da Terezinha? A Terezinha e outras também não sabiam ler nem escrever e aproveitaram o EJA aqui, né? E alfabetizaram. Então, foi assim, uma experiência muito rica, muito interessante que aconteceu aqui conosco. Obrigada, pessoal. Nossa, olha, dentro da Unesp. Dentro da Unesp. As funcionárias. É a terceirização. É a terceirização. Tem alguém na fila? Pode falar. Vem aqui, meu Deus. Oi, gente. Oi, Tati. Tudo bem? Falar de educação, né? Eu acho que a gente tem que... Não. Necessitamos urgentemente ampliar a nossa ideia de educação, porque essa educação eurocentrada já provou que ela não deu certo. Já provou que ela é ineficaz, porque ela vê o indivíduo, ela não vê o indivíduo. Essa educação iluminista, né, que eu dou a luz para vocês, como se vocês não tivessem suas próprias luzes acesas de alguma forma, né? E com o avanço esse avanço neoliberal, esse avanço cruel do capitalismo, nós precisamos pensar numa educação que seja afrocentrada ou que traga
essa amplitude, porque o epistemicídio e o racismo, a manutenção dele é feita através da educação, dessa educação que exclui, porque é a educação que te exclui se você chegar 15 minutos atrasado, porque é a educação bancária, né? E, para além disso, eu sempre me pego pensando, né, nessa dimensão educativa do serviço social, né, que é onde eu estou inserida como aluna, quanto que nós, no serviço social, temos que ampliar esse leque. Porque se a gente está pensando numa nova ordem societária, que seria comunista, onde nós partilharíamos cada um com o que tem, dispondo isso para o outro. Mas isso não é uma novidade. As mulheres negras, com as suas estratégias de sobrevivência e o seu sincretismo e a sua fé e a sua vontade de transformar o seu lugar, porque a mulher preta, mesmo as que nunca entraram numa faculdade, ela é honoris causa. Ali é onde ela se inserir. Por isso que quando a Catiele começa a fazer o trabalho lá na escola, toda a comunidade negra a abraça, né? Quando teve o evento da África, dos meninos da França, eu estava lá, eu apresentei, e a gente não titubeou para falar, não, nós vamos. Quem foi cantar, quem cantou o rap, eu lembro que estava o FH King, o Escova. Então, Franca tem esse movimento negro muito rico, e esse movimento de pessoas negras que, como já está intitulado na tese da Rosicler, né? Franca não é do imperador, é do povo preto, mas, para além disso, essa abundância e essa generosidade em transpassar isso. Quando eu entrei no primeiro ano aqui do SS, eu me propus a fazer umas oficinas lá no Centro Pop. Eu sozinha, porque eu sou dessa, eu chego lá, eu bato na porta e falo, quero fazer. Você deixa? Se o administrador deixar, eu entro. Sempre pedindo licença. Começando isso numa oficina lá no Michel Aber, que era... Eu ainda não era nem universitária, né? Eu sempre fui poetisa, sempre fui atuante, né? Mas, assim, esses caminhos que se cruzam, né? Que nos levam a... Eu fui lá aquela vez como usuária, né? Como usuária do Crasleste. Na verdade, nem eram os usuários, foram convidadas algumas mulheres pretas por serem líderes nas suas comunidades e por fazer a diferença ali nos seus territórios. E por fator da horta de cuidados, que é a horta e a poesia no seu lugar de pedagogia também. A poesia é um lugar que ensina. Eu não sei como que eu vou conseguir pôr isso, essa mobilização, que a poesia, ela nos leva à mobilização, porque ela nos leva ao incômodo. E aí eu fiz essa oficina com as mulheres acabaram entrando no projeto Elas na Cena, que foi a poesia que foi no papel de pão, no pacote de pão, né? E aí eu fico pensando nisso, né? As estratégias e as revoluções, elas são feitas de forma muito pequena, porque elas são feitas por essas mulheres negras que são empobrecidas pelo meio. E só a educação as torna visíveis, porque todas as atividades que eu fiz e faço, eu sempre fiz na escassez. Mas por quê? Porque a escassez não é minha, a escassez é do meio. E cada vez que a gente está aqui, e mesmo olhando para a plateia e tendo uma diversidade, qual diversidade é essa? Quantas mulheres negras estão aqui e quantos territórios vão ser potencializados com a formação dessa mulher negra? A gente fala assim, muitas vezes, a gente pensa, eu sou a primeira mulher negra a entrar na universidade. Mentira! Teve 9 gerações antes de mim, de pessoas empobrecidas na miséria, para que eu chegasse até aqui. Mas, para muito além disso, as estratégias de sobrevivência dessas 9 gerações que vieram antes de mim, para que eu estivesse aqui na universidade,
todas as estratégias de sobrevivência desses indivíduos, que são os meus ancestrais, me trouxeram aqui. E a escola que é pautada na Lei 10.639, que é pautada, ela está levando em conta isso, que os indivíduos que estão ali, eles não são só os alunos. Porque quando eu valorizo a escola, eu valorizo o território e as pessoas. Porque a pessoa lembra, eu estudei no Michel Abre. A pessoa vai lembrar, a escola era bonita. Eu estudei ali, a escola teve uma transformação. Então, para além de um plano que não abarque a ideia de uma nova educação, a gente vê as ações que essas mulheres, né? A gente vê a Catiele, a gente vê inúmeras mulheres em Franca fazendo esse contraponto, né, de ação, que não é espera, porque a mulher preta ela não pode esperar. Porque é para ontem, porque senão você vai ficar na escassez. E a escassez é esse lugar que a sociedade insiste em nos pôr e a gente insiste em sair. Que é da partilha, né? Que eu acho que é a única revolução possível. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Mesa quer comentar a fala da Paula? Paula é completa, né, Paula? E é isso? Então, da minha parte, é agradecer, estar aqui com vocês, poder partilhar. Eu acho que a gente trocando, a gente soma, a gente se fortalece. Pedir para quem ficou aí na curiosidade de conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa instituição, que nos acessem pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Nós estamos de portas abertas para recebê-los quando precisar de estágio, quem precisa de estágio, quem quiser visitar, quem quiser ir lá nos ver. Eu sou a diretora que recebo vocês, viu? Não precisa marcar, não. Estando lá, eu estou de portas e braços abertos para a gente poder trocar informações e somar junto. E no mais, agradecer a oportunidade, viu, Edivânia? Agradecer a todos vocês pelo momento de hoje. Muito obrigada. Bom, eu sim, quero estar agradecendo assim, aos antigos professores, né, também, a vocês, novos professores, como está vendo aí, aos assistentes sociais também, muito obrigado, né, a faculdade que também, né, a Unesp, está participando lá do cursinho agora, tendo essa oportunidade nova, né, de estar recomeçando. E agradecer muito, entendeu? Vocês são as pessoas maravilhosas que estão lá estendendo a mão, né? E hoje em dia, essa falta de empatia que tem na sociedade, né? E vocês estão lá dedicando, por mais que a dificuldade seja grande, sempre muitos nãos, né? São mais que guerreiros, né? Mais que anjos para mim. Isso é pouco, né? Por falar que é guerreiro, né? Sim, né? Mas é pouco. Acho que deveria ter uns outros termos, né, para estar usando isso. Seja os professores ou alguma causa social que vocês trabalham aqui. E é isso. Hoje foi através da educação, né, que eu tenho uma vida melhor, vamos dizer assim, uma questão de dinheiro, né? Falo como pessoa mesmo. Dinheiro vai, com o tempo, você vai equilibrando, vai tendo e vai guardando e vai tocando a vida, né? Depois daquela curva de querer ganhar dinheiro e tudo mais. E é isso, agradecendo mesmo. Eu não tomei outro caminho na vida por conta da educação, entendeu? Porque oportunidade não faltou, né? Vamos dizer assim. Eu falo mais jovem, né? Não por agora, né? De ter aparecido EJA, de ter feito a industrial, de estar trazendo meus irmãos, minhas irmãs também, que também não tiveram tanta oportunidade, entendeu? E
E é muito bom, assim, porque são realmente os professores nas salas de aula, seja o EJA, seja no ensino médio, fundamental, são a segunda família mesmo, né? Assim, porque a gente realmente trabalha com problemas pessoais, eles nos ouvem, nos dão conselhos, assim, não seja da área deles, né? Mas tem essa parte também, né? De eles não só ser professores, né? De estar abordando esses momentos de enfermeiros da gente, né? Seja no problema familiar, no trabalho, então até isso tem, né? Então é mais isso, agradecer a vocês todos aí por fazer parte da minha vida, de ter dado uma ajuda, um conselho, né? De ter ouvido a gente. E é isso. Os trabalhos também, tem amigos também que faz parte dos trabalhos sociais, eles estão com o tempo, né? Não é uma coisa que é do dia para a noite, né? E eles estão melhorando, estão bem e tal, tá achando um caminho melhor, né, e tal. Mas é através disso, da educação, né, também não só um trabalho psicológico, vamos dizer assim, né, tem que estar alinhado com a educação também, né. E tem essa parte também, lógico, tem outros programas, tem tudo lá, mas mas é muitas vertentes, né, tem que ser trabalhado, não é uma coisa simples, né. Mas é isso, muito obrigado mesmo, de coração, entendeu? Que bom de estar vendo mais assistentes sociais aqui presentes, né? Porque na nossa época já não tinha tanto, assim, já era meio distante, né? Essa coisa da periferia e da faculdade aqui, Unesp. Eu realmente fui conhecer bem a Unesp há mais ou menos 5 anos atrás, né? Eu sou francano, assim, que a gente sabe lá no inconsciente vago, né? Não é consciente, não é presente, não é tão real o nome da Unesp para as pessoas em volta dos bairros mais distantes, né? Aqui em Franca. Às vezes, não é falta de interesse das pessoas também, pode ser, acho que acomodaram, né? Eu acho que vejo que as pessoas acomodaram com isso, de, nossa, é uma Unesp, é mesmo, tal. As pessoas também não dão tanto valor como deveria. Mas já chegou a mim, né, essa oportunidade, também tive interesse, né, e é isso. Só mais agradecer mesmo e tá dando continuidade na mudança. Bom, então, para encerrar, primeiramente eu queria agradecer a Catiele e a Alex pela presença. Foi um prazer receber vocês aqui, também poder ouvi-los. E a todo mundo que veio assistir, fica aqui o nosso muito obrigada também. Eu aproveito para reforçar o convite para as demais atividades do nosso evento. Aproveitando que a gente está com um tempinho, eu vou só relembrar aqui o nosso cronograma. Amanhã, às 19h30, a gente vai ter uma mesa com relato de experiência sobre educação popular em Paulo Freire. Na quarta-feira, às 9 horas, uma dinâmica sobre racismo na educação, com a professora Débora. E às 19 horas, o serviço de atendimento às pessoas em situação de rua. Na quinta-feira, às 9 horas, a oficina Linha do Tempo da Cultura Hip Hop. Às 17 horas, a entrada e saída das pessoas na situação de rua. E para fechar, às 19h30, os enfrentamentos e o trabalho educacional com a população em situação de rua. E é isso. Possível participação do padre. Possível participação do padre Júlio Lancelotti. E é isso, gente. Fica aqui nosso muito obrigada e estendendo o convite para os próximos dias. É isso. Não sei se o Moacir quer acrescentar alguma coisa. Então, é isso. Obrigada. Ai, gente, obrigada, viu, de vocês terem vindo, viu, Nancy, Adriana, valeu, tá? Valeu.